agradecemos a Deus pela oportunidade que nos dá de estarmos aqui neste lugar com o objetivo de louvar, engrandecer e exaltar o nome dele. Agradecemos o convite que nos foi feito por esta igreja, parabenizamos a igreja por mais um ano de fundação e por esse novo tempo, obra de homens, mas submetidos à vontade de Deus, que proporciona realização de grandes coisas para o louvor da sua glória. E sabemos que o Senhor já tem mostrado isso através da sua obra que tem sido realizada aqui nesse lugar. Sabemos que o Senhor tem planos para a vida desta igreja até que Ele venha. E esta igreja precisa estar atenta a esses planos do Senhor. Como todas as igrejas aqui representadas, todos os crentes que aqui estão, precisam estar compromissados com o Senhor, diante de um momento tão sublime como este. O Senhor não está nos reunindo aqui por mero encontro social ou inauguração desse templo. Ele está nos reunindo aqui neste lugar. Pessoas de diversos lugares, representando diversas igrejas evangélicas, para falar aos nossos corações, para nos responsabilizarmos e fazer com que nós possamos estar mais compromissados com Ele e com Sua obra. Eis que nós somos chamados pelo Senhor para pregar o Seu Evangelho. E nós pregamos o Evangelho do Senhor através da Sua palavra. E nós pregamos o Evangelho do Senhor através da nossa vida, do nosso testemunho, da nossa esperança e fé, das nossas ações. E nesse momento, o Senhor convida a todos os crentes que aqui estão para pregar a Sua palavra pela ação do Seu Espírito. Porque é bem possível que do seu lado aí tenha pessoas convidadas desta igreja, pessoas queridas desta igreja, dessa localidade, que não têm a mesma esperança que você e eu, e precisam ouvir de Cristo Jesus nesta noite. E a responsabilidade não é só desse que estamos falando, porque nós somos muito pequenos diante da grandiosidade desta obra de Deus. E por isso precisamos estar ombro a ombro. Pense nisso. Pode ter alguém aí do seu lado. Talvez o seu filho que você trouxe aqui, talvez a sua mãe, o seu pai, talvez alguém muito querido seu, que precisa ouvir Jesus. E nós vamos falar aqui de algo muito sério, dois extremos da palavra de Deus. Acompanhe comigo. O primeiro extremo, e é um dos textos mais lindos da Bíblia Sagrada, Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 5. Carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 2, do versículo 5 ao versículo 11. Está escrito assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo. Eu estou falando de Cristo aqui. Que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens,
E achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Esse é um extremo maravilhoso. Esse texto, ele nos convida a ler e reler e meditar e saber que tudo o que está escrito aqui teve um objetivo firme e determinante: a vida dos homens. E agora nós vamos ler um outro extremo, um dos textos mais tristes da palavra de Deus, pela conduta propositada desse ser que nos atormenta o homem e é inimigo de Deus. Isaías capítulo 14, Isaías capítulo 14, versículos de 12 a 15. O profeta Isaías escreve assim sobre Satanás, o outro extremo, o inverso do que nós lemos. Isaías 14, 12 a 15. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações, e tu dizias no teu coração: eu subirei aos céus, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei da banda dos lados do norte. Subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. E contudo, levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. Um dos textos mais tristes da palavra de Deus. A queda de Satanás, a pretensão odiosa de Satanás. De um lado nós ouvimos o apóstolo Paulo escrevendo aos Filipenses e dizendo que Jesus Cristo se humilhou, sendo Deus, sendo grande, se humilhou, fazendo semelhante aos homens, passando por todo o caminho em que o homem trilhou e vem trilhando desde a sua criação, o nascimento, a vida, o convívio social. Jesus Cristo, sendo Deus, diz-nos o texto, não teve por usurpação ser igual a Deus. E esse não ter por usurpação é justamente porque ele já era Deus, ele é Deus. Humilhou-se, fez semelhante aos homens e veio aqui na terra. O outro texto, Isaías descreve a pretensão de um anjo,
de um ser angelical, de um ser tremendamente belo. É chamado de estrela da manhã. E quão bonito é a estrela da manhã! O resplendor da alva. Mas a sua pretensão foi totalmente oposta àquilo que realizou Cristo Jesus, descrito pelo apóstolo Paulo aos Filipenses. Ele pretendeu ser igual a Deus, já tendo um lugar de tremendo destaque, onde estava como ser angelical que era, mas pretendeu ser igual a Deus. E aí nós identificamos de uma forma bem fácil e evidente esses extremos. De um lado, a humildade de Cristo; de outro lado, a prepotência, a arrogância de Satanás. E registra-nos o texto que por conta disso ele caiu. Por conta disso ele caiu, por pretender ser igual a Deus. E do outro lado, registra-nos o texto que Deus, falando de Jesus Cristo, o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que diante desse nome todo joelho se dobre. Eu sei que você já entendeu o que o Espírito Santo quer falar com você nesta noite. Porque o Espírito quer trazer e fazer aplicação nas nossas vidas hoje, agora. Humildade e soberba. Qual você escolhe? A princípio, a resposta seria humildade. Mas não é isso que o homem está transmitindo. Os homens com suas tecnologias, os homens com sua ciência, os homens com o seu poderio econômico, financeiro, social, eles querem sobrepor ao próprio Deus. Talvez você tenha dito que desejaria a humildade, mas não é isso que nós estamos vendo na vida dos grandes líderes, cada qual querendo ser mais poderoso que o outro. Isso é humildade ou é soberba? E você há de convir comigo e com a palavra do Senhor nesta noite, é soberba. E soberba é alimentar Satanás. E os homens estão alimentando Satanás, porque querem, com sua prepotência, com sua arrogância, com o seu saber, com sua inteligência, sobrepor o próprio Deus. Quantos de nós já nos deparamos com notícias das mais diversas, demonstrando isso? A ciência, por exemplo, tem evoluído de forma sobrenatural, em certo aspecto muito bom, mas o homem não quer ficar com o limite que Deus estabelece para ele, e ele quer desafiar o próprio Deus. E esse desafio, essa soberba, essa prepotência, nós vemos em todas as áreas
dos poderes constituídos. No poder judiciário nós temos visto isso de forma muito clara. Os homens que estão no poder, na sua grande maioria, vivem esse poder como se não tivesse um ser soberano e supremo acima deles. Os homens que governam no aspecto do legislativo da mesma forma. São raros aqueles que demonstram e transmitem atitude de humildade. É sempre prepotência, soberba, poder. Os homens do executivo também. Mas isso está muito claro na palavra de Deus. Nos últimos tempos seria assim. Os homens seriam amantes de si mesmos. Isso significa que valorizariam a si mesmos, em detrimento do próprio Deus. O resultado disso é o que escreve Isaías. E Isaías é muito claro. A estrela da alva, a estrela resplandecente, o ser angelical, que fazia muito bem aos céus, cumprindo a sua missão, quis ser igual a Deus e caiu. E o homem está caído. Quando nós observamos da sua palavra e pegamos lá do Gênesis ao Apocalipse e percebemos que a direção para abrir os olhos de todos nós é essa. O homem caiu. E a expressão disso está no versículo que diz: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Porque o que aconteceu no jardim do Éden foi também essa pretensão de conhecer mais do que Deus. Quando Satanás ofereceu a Adão e Eva o fruto daquela árvore que não podia. E a pretensão com sua conduta foi acolhida pela soberba do próprio homem. Diante desse quadro, nós podemos dizer através da palavra de Deus e pela ação do Espírito Santo, sem medo de errar: todos os homens estão caídos diante de Deus. O pecado faz o homem ficar caído diante de Deus. Se eu perguntasse todas as pessoas aqui, a resposta seria uníssona. Você gostaria de ficar caído diante de Deus? E a resposta com certeza seria não. Mas a realidade é esta: o homem está caído diante de Satanás. O texto que nós lemos, nesse extremo da palavra de Deus,
nos convida a pensar nessa forte realidade. E para que você possa levantar diante de Deus, necessário se faz olhar para o texto que o apóstolo Paulo escreveu aos Filipenses, que fala de humilhação. Pô, mas eu já estou caído? Eu ainda tenho que pensar em humilhação? Sim! Para levantar é necessário humilhar-se diante de Deus, reconhecer a pessoa de Cristo Jesus como Senhor e Salvador, porque somente Ele pode restabelecer a sua vida, transformar a sua vida, tirar desse extremo de queda, de pecado, de morte, de destruição, de soberba, para o quadro de humilhação, de queda sincera, de arrependimento, utilizando a misericórdia de Deus, para que o seu nome possa ser escrito no livro da vida. Soberba e humilhação é o grande desafio da humanidade. A soberba representa a vida do homem hoje. Ainda que você diga para você mesmo, mas eu não sou assim, eu sou uma pessoa boa, eu sou uma pessoa religiosa, eu sou uma pessoa que faço caridade, eu sou uma pessoa pacífica diante da sociedade, eu sou uma pessoa de bem. Mas não é pelo que você faz que Deus trata com você, é porque você é. E o que nós somos é o que o homem sempre foi desde a queda, isto é, pecador, transgressor, inimigo de Deus. Mas será que você tem motivos para me dar certeza de que humilhar diante de Deus é o caminho? Pelo menos 3 motivos eu vou passar para você agora. O primeiro deles é que Jesus Cristo, como exemplo de abnegação, não deixou de ser Deus. Jesus Cristo, Ele pode garantir a salvação para você, porque Ele não deixou de ser Deus. Ele manifestou-se em carne, como todos nós sabemos, mas não deixou de ser Deus. Isso está em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 16. No evangelista João capítulo 14, versículo 9, ele diz: quem vê a mim, vê o Pai. Numa demonstração segura de que ele, como homem, não perdeu a condição de Deus. Satanás, quando caiu, perdeu a sua condição de anjo, e perdeu de uma vez por todas. Mas Jesus Cristo não. Ele veio aqui, encarnou, tomou a forma de homem, mas sempre foi Deus.
E esse seria um motivo já suficiente para nós estarmos do lado daquele que deve se humilhar diante de Deus para ser exaltado, daquele que deve estar ao lado de Cristo para ser salvo. Segundo motivo, não se esvaziou dos atributos de Deus: onipotência, poder. Jesus, quando esteve aqui como homem, ele curou diversas pessoas. Poder. Ele era Deus. Poder. Curou diversas pessoas. Ele ressuscitou mortos. Poder. Ele repreendeu o vento e o mar. Poder. Jesus Cristo aqui como homem, cheio de poder. Onisciência. Ele mandou Pedro pescar um peixe e retirar da boca daquele peixe uma moeda para pagar o imposto que lhe era cobrado, e a Pedro também. Onisciência. Ele sabia que naquele lugar Pedro pegaria aquele peixe e na boca daquele peixe teria a moeda suficiente para pagar o tributo que lhe era cobrado. Onisciência. Como homem e com o atributo de Deus, onisciência. Ele sabe o que passa no cérebro humano. Isso está escrito lá em Mateus capítulo 9, versículo 4. Ele sabe de todas as coisas. João 18, 4 diz o seguinte: sabendo, pois, Jesus todas as coisas que sobre ele haviam de vir, adiantou-se e perguntou-lhe: a quem buscais? Como o homem não perdeu os atributos de Deus, é o segundo motivo que nós temos. Satanás perdeu a glória de ser o anjo de luz quando quis ser igual a Deus, e jamais vai reconquistar esse lugar. Jamais vai reconquistar esse espaço. O lugar dele é no inferno, com o diabo e os seus anjos. Registra-nos a palavra de Deus. Mas Jesus Cristo se humilhou e a seu tempo foi exaltado. Jesus Cristo esteve aqui neste mundo como homem e com os atributos de Deus. Terceiro motivo, não se esvaziou da sua glória. O evangelista João, no capítulo 2, versículo 11, diz o seguinte: manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Como homem e como Deus, manifestou a sua glória. Só ele poderia fazer isso. Ele não perdeu a sua glória enquanto esteve aqui neste mundo, como homem. Mateus capítulo 17, versículo 2 fala que seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. Resplendor da sua glória como homem e como Deus aqui nesta terra. Satanás pecou e caiu, e jamais vai levantar. Está sendo dado um pouquinho de tempo para ele agir aqui nesse mundo, mas o seu lugar já está preparado no inferno.